Hoje, na última reportagem da série sobre eleições, nós vamos falar sobre o combate à corrupção. O TRE e o Ministério Público Eleitoral estão atentos e prontos para fiscalizar e apurar as denúncias. Suborno, alteração, depravação. Essas são palavras associadas à corrupção, segundo o dicionário da língua portuguesa. Para estudiosos da área, o termo vai além. É a ausência da ética e tem efeito de corromper não só a política, mas as variadas relações humanas. Você já parou para pensar nos atos de corrupção? Eles podem estar em diversas situações. Quando alguém fura uma fila, falsifica uma assinatura, desrespeita um lugar reservado para idosos ou deficientes. E claro, não poderia faltar nos desvios de verbas públicas. A corrupção que mais chama atenção no período eleitoral é a compra de voto. Inclusive, o crime de compra de voto é chamado de corrupção eleitoral, que é quando você corrompe o eleitor para ele não votar de forma livre e ele votar, assim, através com sua consciência comprada por um valor irrisório. Mas tem aquela outra corrupção que vem por trás dos panos, que é justamente empresas que financiam candidatos para, depois de eleitos, elas terem algum benefício, ganhar uma licitação, ser contratada por dispensa. No Brasil, as denúncias de corrupção viraram rotina. Em Sergipe, vários casos foram investigados pelo Ministério Público. Em 2014, a Procuradoria Regional Eleitoral deflagrou a operação para investigar o desvio de pelo menos 12 milhões de reais de verbas de subvenções da Assembleia Legislativa, destinadas por 22 deputados estaduais a supostas entidades filantrópicas, de forma irregular. Subvenção é um caso clássico de corrupção, de todo tipo de corrupção, porque era um dinheiro ilegal, que era uma lei que logo depois foi declarada inconstitucional, como era o repasse, que foram feitos de forma irresponsável para entidades sem capacidade nenhuma de receber, ou fantasmas, ou aquelas que eram existentes, mas elas não tinham capacidade nenhuma de receber aquele montante. Usaram notas fiscais falsas para prestar contas. Os representantes das entidades, ouvidos na Justiça Eleitoral, não sabiam explicar como gastaram aquele dinheiro. No caso das subvenções, o TRE, na oportunidade, entendeu que houve infração na legislação eleitoral. A decisão daqui do TRE foi reformada pelo TSE, foi anulada por questões processuais. O Tribunal Superior Eleitoral não entrou no mérito, então a decisão do TRE ela não foi reformada quanto ao mérito, foi reformada no aspecto processual. Outro escândalo foi revelado pela Operação Navalha, deflagrada pela Polícia Federal em vários estados, incluindo Sergipe. Aqui, a investigação constatou o desvio de mais de 178 milhões de reais em verbas para duplicação da adutora do Rio São Francisco. A Justiça Federal absolveu 2 réus e condenou outros 10 por peculato, corrupção ativa e passiva e formação de quadrilha. A sentença cabe recurso. Na esfera municipal, a Operação Indenizar-se, deflagrada em 2016, investigou denúncia de desvio de verbas da Câmara de Vereadores de Aracaju. À época, 15 vereadores e 3 advogados foram acusados de usar contratos fictícios de locação de veículos e de assessoria jurídica. No período eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral trabalha para combater a corrupção. E a fiscalização é feita em parceria com a Procuradoria Regional Eleitoral, principalmente para impedir a compra de votos e irregularidades na prestação de contas ao TRE. O trabalho principal do TRE é um trabalho preventivo de orientação aos eleitores, os partidos políticos e os candidatos, para que, principalmente o eleitor, fiscalizem essas práticas, denunciem, não aceitem a compra de voto, denunciem os abusos de poder econômico e abuso de poder político. Aqui é a Justiça Eleitoral. Em relação aos partidos e pré-candidatos, nós temos feito reuniões alertando que a Justiça Eleitoral, juntamente com o Ministério Público Eleitoral, ficará atenta para essas condutas e irá punir severamente os responsáveis. A atuação da Procuradoria Regional Eleitoral, juntamente com os promotores eleitorais, que estão nas zonas eleitorais, justamente para ficar bem atento a todas essas questões. Compras de voto, gastos não declarados, gastos que são proibidos pela legislação eleitoral e mesmo assim são feitos. Os gastos não declarados na prestação de conta, eles também podem gerar uma condenação e essa condenação gera a cassação do registro mandado e inexigibilidade por 8 anos. É preciso ficar atento também
a lei da ficha limpa. O eleitor, né, ele é o principal fiscal das eleições. Ele deve não só, né, observar essas práticas, denunciando, o TRE inclusive oferece alguns canais de comunicação, mas também observando o passado desses candidatos, verificar se são candidatos fichas sujas ou não, observar se são candidatos que prometeram em eleições passadas e não cumpriram o que foi prometido. Tudo isso, né, é uma obrigação do eleitor.